Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Podslim. Esse episódio vai ao ar na última semana do ano e é um episódio muito especial, com uma convidada muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes de falar sobre ela, antes de apresentá-la, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar os sininhos para receber as notificações. E caso você ainda não tenha visto as edições anteriores, tem um monte de episódio muito bom para vocês assistirem, tá bom? Então, conto com vocês. Vão chegando, tá? Se você estiver em casa, no trabalho, no carro, dá para assistir esse podcast, esse bate-papo maravilhoso. E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa convidada. Presta atenção nesse currículo. Vamos lá. Ela é formada em medicina pela Universidade Souza Marques em 2001. Ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital da Piedade, na Carmelo Dutra, no Rio de Janeiro. Também fez especialização em psiquiatria. Ela é a doutora Vânia Rios. Muito prazer, muito bom você estar aqui, Vânia, comigo, conosco no Podslim. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu estar aqui, receber esse convite. Muito bom. E olha que a gente estudou junto, né, Vânia? Verdade. Olha só. Ficamos sumidos, né? Perdemos contato. Perdemos contato e depois já acabamos nos encontrando pelas redes sociais aqui. Exatamente. Então, conta um pouquinho pra gente da sua formação, né? Por que medicina? Por que ginecologia e obstetrícia? Tem uma especialização aqui em psiquiatria para poder, né, aprimorar mais esse currículo. Como é que foi essa trajetória? Então, no início de tudo, eu não pensava em fazer medicina. Mas tudo mudou quando eu fiquei doente. Eu comecei a passar mal. E ninguém descobriu o que eu tinha. E olha que eu rodei, tá? Minha mãe me levou a vários médicos. Andei, foi mais de mês, assim, fazendo exames. E ninguém descobriu o que eu tinha. Eu só sabia que eu não estava legal. Eu emagreci muito. Emagreci mais de 10 quilos. E ninguém descobriu. E assim, até que chegou um dia que eu acordei, minha mãe estava me olhando, estava na porta olhando para mim, eu estava deitada, eu já não conseguia nem levantar de tão cansada que eu estava. E a minha mãe falou, vou te levar para o hospital. Aí eu falei, vamos. Eu não tinha mais força para fazer nada. E quando a gente chegou no São José do Avaí, no pronto-socorro, era antigamente, isso tem muitos anos, fui atendida prontamente, mas novamente olharam para mim, mas não me viram. A pessoa que estava ali no pronto-socorro cheio, muita gente para atender, hoje eu entendo também a situação daquela médica que estava ali, mas ela não conseguiu me ver, né? E naquele desespero, ninguém sabia, assim, minha mãe não sabia mais o que fazer, minha mãe entrou pelo corredor do hospital e achou o doutor Albino, e pediu pelo amor de Deus para ele ir lá, para olhar a filha dela. Doutora, olha, eu lembro que eu estava assim, eu estava em pé, não tinha lugar para eu sentar, eu não estava aguentando. Aí uma senhorinha falou, minha filha, senta, que ela deu o lugar dela para eu sentar, e eu aceitei, porque eu não estava aguentando mais ficar em pé. O doutor Albino chegou, ele só de olhar para mim, ele fez o diagnóstico, olhando para mim. Aí ele pediu a enfermagem para fazer o teste de glicose, e eu estava com uma cetoacidose diabética. E você tinha qual idade, Vânia? Na época eu tinha 16. E naquela hora, quando começou o tratamento, começaram a fazer hidratação, eu nem fiquei na UTI. Mas assim, o meu caso era um caso, mas naquela época, assim, eram muitos anos atrás isso, né? Sim. Mas assim, eu fui muito bem tratada e eu melhorei, assim, eu lembro que aquele dia eu dormi o dia inteiro. No dia seguinte, eu já estava melhor, já estava conseguindo... a minha visão ficou muito ruim na época, no dia seguinte eu ainda não estava enxergando, mas eu já estava me sentindo bem. E eu decidi, foi ali, eu fiquei 10 dias internada, eu decidi fazer medicina ali naquele momento. E quando eu me formei, eu falei assim, eu vou olhar para minhas pacientes, entendeu? Então, assim, quando as pacientes chegam no consultório, eu sempre pergunto muito, o pessoal fala, ela é chata, né? Mas não é isso, porque a gente tem que ir mais além. Não é só aquilo ali que ela está sentindo naquele momento. Às vezes, por que ela está sentindo aquilo, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado de pedir os exames sim, peço muito exame sim, porque eu acho que é uma forma da gente fazer
o acompanhamento melhor. Então você sentiu na pele, né, o que é estar doente, né, com uma doença grave, né. Para quem não entendeu ainda, que não era da área de saúde, a doutora Vânia, ela abriu um quadro de diabetes tipo 1, né, de cetoacidose diabética aos 16 anos de idade, estava sem diagnóstico, ela poderia ter morrido, né. E no momento, né, de mais desespero, você com a sua mãe, né, foram lá no hospital, até serem atendidos pelo doutor Albino, você não se sentiu enxergar, né, Não vista, via, né, ninguém não. me via, né, Uhum, porque assim, uma coisa é você, né, uhum. mas era É só mais olhar. uma, né. Hoje eu vejo que era só olhar para mim. Uhum, O jeito que eu estava desidratada, magra, uhum. com Com odor, odor, né, era exatamente. só olhar, Uhum. né. Então aí começou a linda história da medicina. Foi ali que tudo começou, aí tudo mudou, né. Uhum, Antes eu queria fazer psicologia, uhum, eu cheguei a fazer o vestibular, passei para psicologia, mas eu não fui, uhum, esperei para conseguir entrar para medicina, uhum. e ali começou. Ah, que linda, gente, que linda história, não imaginava que fosse assim, Mara, muito, muito bonita essa história. E a partir daí, né, fez a faculdade lá no Rio e fez a residência. E conta um pouquinho pra gente, né, de que você já falou que queria ver a paciente, queria, né, ter vai ser uma medicina, né, baseada na pessoa e não na doença, Sim. né. E por que a ginecologia obstetrícia? Pois é, isso aí já foi amor na faculdade, né, porque a Aham. gente tem aquele romantismo, a gente acha que você vai entrar na faculdade, que você vai salvar o mundo, a Uhum, gente acha que a gente vai salvar todo mundo, a gente não uhum, se prepara para perder, né. uhum, E eu achava a coisa mais linda do mundo o nascimento, quando eu comecei a fazer os estágios, tal. uhum, Meu primeiro estágio, na verdade, foi na pediatria. uhum, A gente lá na Santa Casa, a gente fazia um curso, depois a gente estagiava 24 horas dentro do berçário. uhum, Então, ali eu comecei a ver os partos. uhum. E ali eu me encantei com obstetrícia, aquela É. questão de pegar, ser o primeiro que pega a criança e falar: Aham. "Seja bem-vindo ao mundo". Ai, que lindo. Isso aí foi o que me conquistou, Uhum, né. E dali eu resolvi fazer obstetrícia, uhum, né. Fomos para Piedade, fomos para Carmela Dutra e depois, né, ficamos um tempo ainda no Rio, depois voltei para o interior por causa do meu marido, né, que aí a uhum. gente casou, tal, eu vim para Porciúncula por causa dele. Ah, e você tá aqui em Porciúncula, aqui perto da gente, Itaperuna, há quantos anos já? 20 anos, 20 anos. Ai, 20 que anos legal. já. E vamos falar então um pouquinho, né, já que você contou essa trajetória linda aí, sobre essa questão da ginecologia integrativa. A gente ouve muito falar, né, hoje tem essa questão do olhar para o paciente como um todo, né, porque o que aconteceu com a medicina, não sei se você concorda comigo, a medicina foi se fragmentando, Sim, né, é o cardiologista que cuida do coração, tem aham, o que só faz o exame do coração, exatamente. foi Eu houve senti isso na pele, uhum, entendeu, porque eu comecei a ter problemas, assim, então eu ia no dermato, aham, eu ia no clínico, eu fui no ginecologista várias vezes, porque o problema, assim, eu comecei a ter problemas, eu fui no oftalmo, uhum. e eu fui em pronto-socorro várias vezes, ninguém viu que eu tinha, e E era tudo só causado por uma doença só, pela por mesma causa de uma doença. coisa, Uhum, entendeu. Então, assim, a visão tem que ser de um todo do uhum, paciente, eu vou até onde eu consigo ir, mas eu falo: "Isso aqui já não é para mim, isso aqui a gente vai ter que ir para um especialista disso, por uhum. causa disso", né, a gente tem nossas, É. né. E eu concordo com você, eu acho que, a partir desse momento que se fragmentou demais, parece que de uns anos para cá tá tendo, parece um encontro, né, a gente, né, isso Sim, melhorou, né, essa questão de ficar dividindo, mandando o paciente para lá e para cá. e isso é no mundo inteiro, É. né. Isso não é Uhum, só aqui no Brasil não, isso é no mundo inteiro, a gente tem visto isso, né. uhum, A questão das especialidades se unindo para poder uhum. cuidar melhor do Em paciente. benefício do paciente. Então, o que é então, explica pra gente no que se baseia a ginecologia integrativa e qual a diferença da ginecologia integrativa para a ginecologia tradicional, essa que você exerce hoje, né, a Então, por integrativa. exemplo, como era antigamente, você vai no ginecologista, vai fazer seu preventivo, Uhum, "Ah, eu tô com um negocinho aqui na mama", você vai olhar aquilo ali, mas na verdade isso que eu tô acabando de falar, o preventivo às vezes tem alteração, porque às vezes é um diabetes por trás, uma uhum, pressão alta, uma dislipidemia, uhum, é uma alteração hormonal, né, que a gente não adianta, se você não tratar a causa, você não vai melhorar a pessoa,
né? Ela vai voltar todo ano com você com aquela alteração no exame e nunca vai resolver. Assim, o que eu tenho visto, assim, por exemplo, lesões no colo do útero, né? Isso aí já é parte ginecológica, né? Mesmo. Mas, então, por que chegou naquele ponto? Foi só porque ela teve o HPV? Não, ela teve o HPV há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Às vezes não foi feito o diagnóstico, mas o que acontece? Aquele corpo não conseguiu debelar a infecção. E depois de 10 anos, 15 anos, a gente vai ter uma lesão, um câncer de colo do útero. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar a imunidade da paciente para que ela tenha condição de se proteger contra o vírus. Não só o vírus do HPV, mas muitos outros, entendeu? Então, assim, o que a gente faz? Você tem um problema? Vamos melhorar a sua imunidade, vamos fazer suplementação, vamos ficar no peso ideal, né? E aí, é aí. O caminho é esse, né? Nossa, que bonito. Antigamente a gente não imaginava isso. E Não. hoje a gente vê, né, cardiologista, você como gineco, né, outras especialidades, pensando, né, dessa forma, né, em suplementar, em querer descobrir a causa, em orientar sobre mudança de estilo de vida, né, que é fundamental. Sim, hábitos diários, né? Estresse, sono. Né, que nós médicos temos esse problema, sono, né, que hoje é tão importante, né? Isso. Mas a noite de sono é muito importante para a saúde. Então, quando a gente fala lá, você tem que dormir direitinho, você não pode ficar comendo doce, você, né? A gente está pensando em tudo, não é só o problema da cândida, não é só, é tudo. É verdade. Então, já que você está falando sobre isso, quando que a mulher deve procurar o ginecologista? É quando é a primeira menstruação, que a mãe já deve pensar em levar a filha, né? Pensando nessa visão mais integrativa. É quando ela deseja engravidar? É no climatério, menopausa? Pelo amor de Deus, né, mulher? Não esperem chegar no climatério e na menopausa para poder procurar o ginecologista, por favor. Então, qual seria a idade ideal para a mulher já começar a procurar? O que eu sempre falo para minhas pacientes, a gente constrói o nosso castelo, né? Então, até os nossos 25 anos, a gente está construindo o nosso castelo, nosso corpo, né? Então, a gente tem que, o mais cedo possível, ir ao ginecologista. Ficou mocinha? Vamos ao ginecologista, vamos conversar sobre hábitos, sobre higiene, sobre tudo. E se a gente já colocar na jovem essa visão de saúde, desde cedo, de alimentação, de não ficar comendo besteira e coisas ruins para a saúde, ela vai chegar nos 25 anos, 30 anos, com um corpo muito melhor formado do que a menina que comeu besteira até essa idade, né? Então, quanto mais cedo para você poder colocar essa ideia dentro da cabeça, né, da jovem, eu acho que já é meio caminho andado. Bom, pelo Ministério da Saúde, preventivo, eles indicam a partir dos 25 anos, né? Mas o que eu faço com as minhas pacientes no consultório? O exame ginecológico a gente pode fazer, mesmo que não faça o preventivo, para você ver se está tudo bem, se tem alguma alteração de formação de útero, que quantas vezes, recentemente, a gente descobriu lá uma paciente que foi gestar e a gente descobriu que ela tinha uma malformação uterina, mas a gente só foi descobrir com ela já com uma idade mais avançada. Se tivesse feito o exame no mais novinho, a gente teria já descoberto isso antes, ter feito outros procedimentos, né? Então, assim, ir no ginecologista, fazer os exames, ver se está tudo bem. Não necessariamente não vai fazer o preventivo, mas a gente pode fazer outros exames físicos, avaliar anatomia, enfim, outras coisas, né? Já orientar a questão, eu acho, né, Evânia, a questão do autoexame das mamas, isso né? É muito que isso aí importante. Tem mulher que é velha, assim, né? Já tá com não idade, se conhece, não sabe se tocar, não sabe. Exatamente isso aí. Porque a pessoa só vai saber se aquilo tá ali ou não se ela tá olhando todo mês. Sempre depois da menstruação, que a mama tá desinchada, que ela vai saber o que é glândula, o que é espessamento, um carocinho que não sabe se estava ali, se não estava, né? Muitas chegam avançado simplesmente porque não se conhece, caso fossem orientadas desde jovem. Autoconhecimento, exatamente. Exatamente. E não só mama, não. A questão também de grandes lábios, pequenos lábios, enfim. Certo. Né? Aí engloba tudo mesmo, né? A saúde ginecológica, gente, como é bonita, né? Uma especialidade bonita, né? Sim. Saber construir o castelinho, né? Porque a gente constrói ele até os 25, 30 anos. Depois a gente tem que manter, né? Não é que vai cair, não é isso.
A gente tem que manter o castelo. Uma coisa que a gente está batendo papo agora e que eu vejo, o Vânia, é muito assim, recorrente nas convidadas. Na verdade, assim, a maior parte das pessoas que eu trago aqui são mulheres, né? Também já trouxe homens, foi maravilhoso, mas o que eu vejo muito com as mulheres da área de saúde, que são o nosso foco aqui no Pod Slim, é falar sobre essa questão que você acabou de falar. Tem que começar cedo. Comecem cedo, não esperem o tempo passar. Quanto mais cedo, melhor. Tá? E se não começou, não pode perder tempo. Exatamente, nunca é tarde. Nunca é tarde. Exatamente. Nunca é tarde, principalmente pela alimentação, né, atividade física, enfim. Os hábitos. Muito bom, gente. Olha lá, vamos fazer uma perguntinha para a doutora Vânia aqui, que eu acho que essa é de muito interesse para nós, mulheres 40 mais, né? E eu tenho certeza que muita gente nos assiste. Quais seriam, Vânia, os principais benefícios da ginecologia integrativa para as mulheres na fase do climatério da menopausa? Então, aí entra o manter o castelo, né? Porque a partir dos 35 a gente já começa a ter nossas alterações hormonais. A gente, às vezes, não percebe, mas já temos. Às vezes a mulher nem sabe, ela já começa com sintomas diferentes, ela nem sabe que ela já está no climatério. Porque a vida hoje está tão corrida, né? Já não dorme direito, trabalha demais, cuida de menino. Está muito estressada. Então, assim, vai caindo, né? A produtividade vai cair. Vai concentração, ter... Exatamente. Foco. E elas geralmente procuram a gente quando começa a afetar a questão sexual. Geralmente é quando elas procuram. Certo. Mas antes de chegar nisso aí, já tem muita coisa. Já rolou muita coisa. A memória tem aquela névoa mental, né, que atrapalha demais. E como que a gente pode melhorar isso? Primeira coisa, né, como a gente está falando, estilo de vida, hábitos saudáveis, atividade física, isso aí é o básico. A partir daí, a gente pode lançar a mão dos suplementos, que ajudam muito. Porque apesar de a gente ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, nem tudo a gente consegue só na alimentação. Então, é bom a gente suplementar, né? E nisso aí entra a questão dos ossos, né? Vai ajudar na memória, até como prevenção de problemas neurológicos no futuro. E entra a nossa querida reposição hormonal. Tão famosa, tão, né, comentada, reposição hormonal. Que faz diferença na vida. Muita diferença. Então, Vânia, a mulher, isso que eu quero que você fale para as mulheres, que a gente já falou aqui e está sempre falando. A mulher não precisa esperar parar de menstruar para pensar na reposição hormonal. Então, como é que é essa questão aí do climatério, como é que, né, o olhar da ginecologia sobre isso? Porque a gente da endócrino, a gente também bate muito nessa tecla, né? De não precisa parar de menstruar para poder começar, né, a repor os hormônios. Fala um pouquinho, então, dessa fase que antecede, que é uma fase super benéfica para o início, das indicações, contraindicações, e hoje, como é que é? E graças a Deus, né, porque eu sempre fui a favor da reposição, mas graças a Deus, nesse ano de 2024, a gente teve a diretriz, né, que nos deixou mais... Ficou mais fácil o meu trabalho, digamos assim, que hoje, antes era assim, eu tinha que convencer quem quer ou quem não quer fazer reposição. Eu tinha que ficar, mas não quer, tá bom. Mas a gente falava que era importante. Hoje em dia, elas já estão chegando e procurando, porque agora a gente tem fundamento documentado pelas sociedades, né? Então, primeira coisa, saúde cardiovascular. Primeira coisa. Primeiro benefício, né? Primeiro benefício. Então, a mulher que a gente consegue fazer isso aí antes dela entrar no período realmente de risco cardiovascular, que a gente faz na janela de oportunidade, que isso não precisa ser depois da menstruação, né? Mas desde que ela tem indicação, a gente ter comprovado, né? Certo. A gente já pode começar a reposição. E começar a reposição com o quê? Vai depender da situação. Certo. Né? Tem pacientes que a gente já decide o estrogênio, tem pacientes que a gente decide começar com uma testosteronazinha. A forma hoje em dia de reposição, as vias de reposição são muitas, tudo depende da paciente. É um olhar muito individualizado, né? Muito individualizado, dose individualizada, né? Tá. E essa diretriz desse ano, que, nossa, felicidade, ela fala muito dos ossos, da saúde cardiovascular e outra coisa, saúde cerebral. Porque a gente está prevenindo problemas de demência no futuro também. Porque a gente tem receptores de estrogênio no cérebro. Então, a gente previne muita coisa aí.
Olha que barato. Falando nisso, né, eu já conversei aqui com a doutora Sabrina, uma cardiologista, sobre essa diretriz, tá? Muito Maravilhosa, bom, ai que foi felicidade. maravilhoso esse bate-papo. Olha só, conversei com uma cardiologista, tô conversando com uma gineco e a linguagem é a mesma, né? Como a doutora Vânia falou, já tá aí, né, documentado, Não né? tem mais como retroceder, fato. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Porque antes a gente ficava falando dos benefícios, Uhum. mas a gente não tinha um documento que nos respaldasse dessa forma, né? Uhum. Por mais que tenha artigo e tal, mas você fica falando, as pessoas não. Agora não, a gente tem um documento que nos respalda, né? E Uhum. eu já era, sempre Você fui a era favor da fã. reposição, sempre foi. E agora, de preferência, as vias ou através do implante ou através dos transdérmicos, né? Que Uhum. eu prefiro sempre essas vias do que a Uhum. oral. Perfeito. E falando nisso, aproveitando esse ganchinho, Vânia, vamos falar então sobre os principais mitos, né, que as mulheres tinham antigamente, que tem até hoje sobre a reposição, que dá câncer, que não pode Ai, fazer. 2002, né? Um ano que a gente devia. Uhum. Que saiu o estudo de WHI, eu estava na residência quando esse estudo saiu, e assim, graças a Deus eu tive preceptores maravilhosos, e eles eram muito a favor da reposição. Uhum. E quando saiu o WHI chegou assim, parece que abriu um balde de gelo e jogou na gente, assim. Então explica para o público o que é WHI, para o pessoal entender. Então, é um estudo que saiu uma parte desse estudo no ano de 2002. E eles falaram nesse estudo que aumentava o risco de câncer de mama. Uhum. Só que existe o viés nesse estudo, Uhum. assim, a medicação que eles usaram, a dose que eles usaram, as pacientes perfil de o perfil de paciente em quem eles fizeram, tinha tudo para dar errado. Uhum. Não, e eu lembro disso, o nosso preceptor fez uma reunião com nós éramos várias residências, e a gente assim, e agora a gente está passando isso para todo mundo. Aí o professor chegou, mas olha aqui, vamos pegar. Aí a gente começou a pegar os nossos prontuários, Uhum. porque eu estava lá há 2 anos, mas eu tinha paciente lá que já tratava no serviço há mais de 5 anos. E ele falou, olha só essa paciente aqui, olha como é que estavam os exames dela antes. Uhum. Aí a gente começava a ver os exames do antes e os exames de agora, né? Então a gente via uma diferença. E a vida? Por quê? Era aquela mulher que tinha ressecamento de vagina, que sentia ondas de calor, e de repente, o que aconteceu? Começou a ter a vida sexual de volta, conseguiu salvar o casamento, conseguiu voltar a trabalhar, ser produtiva de novo no dia a dia. Então isso faz toda a diferença, né? Graças a Deus, né? Isso foi em 2002, né, E, mano? nossa, assim, mas ficou 2002, o estigma. 2012. Foi 2002. 2002, gente. Mas ficou o estigma. As mulheres têm medo de câncer de mama, mas não causa câncer de mama. E como que você vai. Você fala dos estudos, fala do benefício, mas tem o WHI. E depois o WHI teve uma continuação dele, né? E nessa continuação, eles realmente mostraram que não era como eles tinham falado em 2002, mas aí já tinha feito estrago no mundo inteiro. Tinha feito um grande mal para a humanidade, né? Principalmente para as mulheres. No mundo inteiro. Assim, se a gente for procurar, a gente vê aí os estudos do antes, como se era vendida a quantidade da reposição hormonal do antes e do depois do WHI em 2002. Uma diferença absurda. Graças a Deus, diretriz nova 2024, né? Colocou tudo por terra. Antes tarde que nunca. Antes tarde do que nunca. Mas isso atrasou bastante, né? Fica esse mito aí, né? Esse medo das mulheres que a gente tem que combater, tá, gente? A gente precisa combater. Porque, como a doutora Vânia falou, melhora de saúde cardiovascular, diminuição de risco de morte por doença cardiovascular, diminuição de risco de um monte de coisa, Demência, né? osteoporose, fraturas, quedas. Uma das causas de eu ter feito psiquiatria. O índice de depressão nas mulheres no climatério é altíssimo. E quem não fica deprimido? Você perde força, perde vigor, fica desanimada. Perde libido, perde marido. Perde... Né? Então conta um pouquinho então pra gente dessa questão da psiquiatria. Como que é um negócio tão assim, integrativo, né? Fala um pouquinho sua especialização na psiquiatria e como que você aplica aí dentro da ginecologia. Então, hoje a gente tem uma outra visão, que assim, o estrogênio, ele age diretamente no cérebro
E a formação dos neurotransmissores tem também influência do estrogênio. Então, quando a mulher começa a ter uma deficiência disso, a gente também começa a ter uma deficiência de neurotransmissores. Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão. E o que a gente pode fazer para isso além da reposição? Algumas mulheres vão precisar também tomar algumas medicações psicotrópicas, né? Para ajuda, né? Algumas a gente consegue até tirar depois. Mas a gente também tem que pensar na suplementação de vitaminas, porque a formação dos neurotransmissores precisa de vitaminas, como B12, Minerais, magnésio. né? O magnésio ali que faz Exatamente. parte E nisso a integrativa tem que agir. Porque não adianta também só você pegar, toma o hormônio, não é assim não. Tem que ter estilo de vida e tem que ter a suplementação também. O hormônio aí seria ali, né, adjuvante, né? Eu acho que o principal também que as mulheres têm que entender não chega a ser o suplemento nem o hormônio, é um estilo de vida saudável, né? Começa tudo por aí, o castelinho, né? Começa aí. Nosso castelo. E a gente constrói, depois a gente tem que manter. Exatamente. Pra gente chegar nos 90 inteiro. Olha aí, gente, ó, a Vânia tá falando 90, eu tô querendo chegar aos 100, 104 aí, ó. Tá ótimo. Então tá, vamos aqui. Vânia, você indica alguma prática de tratar, algum tratamento complementar, alguma prática de tratamento complementar para as suas pacientes da ginecologia? Eu sou muito aberta a novas tecnologias, amo. Então, aí, hoje a gente tem a radiofrequência, o laser, que a gente pode usar na região íntima, né? Como rejuvenescimento, né? De todas as formas, tanto para a parte sexual, como também para a parte de perda de urina, que hoje em dia a gente tem essa opção. Antigamente a gente só tinha a opção do sling, do períneo, né? E hoje a gente tem essas opções. Eu acho que tudo é válido. Então, se é para melhorar, a gente está no século XXI, né? Se é para melhorar, vamos embora. Faz o negócio completo, e é comprovado por estudo, não é uma coisa da nossa cabeça, né? Então, funciona. Então, você encaminha mesmo. Né? Achou? Encaminha e faço também. Ai, olha só que legal. Né? Faz esse procedimento, consultório, como é que é? No consultório a gente consegue fazer. Hoje em dia as coisas estão mais tranquilas quanto a isso, né? Que a gente tem tecnologias, mas são simples de manusear e a gente consegue fazer isso dentro do consultório, sem precisar de anestesia, centro cirúrgico, essas coisas. Vânia, então conta pra gente aqui em Porciúncula, gente, é uma doutora do gabarito da doutora Vânia, o que tá acontecendo aí em Porciúncula, no seu consultório, o que tem de bom? Fala pra gente. Lá a gente está trabalhando com a radiofrequência, né, que a gente consegue fazer o rejuvenescimento, que a gente faz para perdas urinárias, né, a gente em situações mais leves a gente consegue realmente resolver, pós-parto, que às vezes a mulher pós-parto tem aquela perda de urina, spirt, sai xixizinho. Isso tudo resolve com a radiofrequência? Resolve. A gente, obviamente, se for um caso no climatério, a gente consegue associar reposição hormonal e mais essa tecnologia local. Melhora muito. A parte de ressecamento vaginal melhora muito. A parte de melhorar flacidez vaginal, que algumas mulheres podem ter, melhora muito também. Além de melhorar sintoma, né, Vânia? Melhora também a estética. Acho que a mulher, né, é uma coisa completa mesmo, A mulher de hoje, ela quer ter uma pepeca bonita. Ó, gente, isso é justo, muito justo, justíssimo, tá? E aqui em Porciúncula, a doutora Vânia, ela deixa tudo nos trinques, tá? Fica novinha. Fica jovem, tá? Ai, que legal, que bate-papo legal, gente. Ó, quem não, se você não assistiu, e pode assistir, pode chamar um monte de mulher para poder assistir, tá? Tá muito bom esse papo, para os homens também, tá bom? Deixa eu puxar agora pro meu lado, Vânia. Aqui a gente trata aqui na nossa clínica sobrepeso, obesidade, e uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo que as mulheres, elas têm medo, em geral, né? De ter um câncer, de desenvolver o câncer, tem medo de não poder ter filho, mas ninguém tem medo de engordar. Já reparou? Ninguém tem medo de ganhar peso. Que é um fator de risco. Que é o principal fator de risco para diversos tipos de câncer, inclusive, né, o câncer de mama e endométrio. Então, como você, que da sua especialidade, eu quero que você trabalhe isso.
para as mulheres entenderem, gente, tem que ter medo de câncer, tem que ter medo de não ter filho, tem que ter medo de morrer de doença cardiovascular, mas também tem que ter medo de engordar. Sim, que é um principal fator de risco, né? Uhum. E risco também para a parte, digo mais, alterações de sangramento. Porque De a mulher, fluxo. as mulheres obesas, elas têm maior risco de ter um sangramento disfuncional, aumento de fluxo mais vezes no mês, e às vezes, se emagrecer, resolve, sem a gente Uhum. ter que ficar dando remédio, Uhum. entendeu? Muito, muito mais fácil dessa forma, né? Sim. Menos problema. Sim. O medo fica só nessas doenças, né, do câncer, de desenvolvimento, e tá ali, às vezes, o segredo tá ali em perder um peso, em comer melhor, em Sim. ter um exercício regular, em ter um acompanhamento médico regular. Tenha um ginecologista para chamar de seu, tenha um cardiologista para chamar de seu, tenha um endócrino para Nutrólogo chamar, um também. nutrólogo. É que nós estamos aqui para Não isso. é? Não é? Eu acho que hoje em dia ninguém tem mais desculpa. Não Uhum. existe mais desculpa, né? Então, câncer de mama e diabetes estão muito ligados a sobrepeso, obesidade. Sim. Fala um pouquinho pra gente, Ivone, o que a mulher pode fazer para prevenir? Qual é a recomendação pela ginecologia de mamografia, de ultrassom? Acho que existe muita dúvida sobre isso. Então, a questão da mamografia, eu sigo a Sociedade de Radiologia anual. O nosso Ministério da Saúde coloca a cada 2 anos, mas é A partir anual, de qual gente. idade? 40 anos. 40. Anual a partir dos 40 anos. Gente, eu tenho paciente que fazia mamografia anual rigorosamente e teve o câncer de mama. Fazendo anual. Imagine se deixar para fazer de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Entendeu? Temos que fazer. Tem que fazer o exame da mama mensal, pós-menstrual, a ultrassom anual, mamografia anual. E se sentir alguma coisa diferente, saiu alguma secreçãozinha diferente, tá achando que tá mais grossinho aqui, isso aqui não tava aqui, vai no médico para dar uma olhada. Entendeu? A gente não pode esquecer essa vigilância. É a vigilância que a gente não pode deixar de fazer. Então, recomendo, se aqui é a sua recomendação, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Radiologia, anual a partir dos 40. Se a mulher tiver história familiar de câncer de mama, muda ou não? Muda a questão da idade, que às vezes a gente pode fazer o rastreamento antes dos 40 anos, né? Mas isso é uma coisa, assim, muito particular. Você indo ao seu ginecologista anualmente ou a cada 6 meses, ele vai te orientar se você para fazer dessa forma ou não. O importante é não deixar de ir, não deixar para ir só com 40 anos. Você tem que ir antes para se cuidar. Para outros cuidados, e aí ele vai orientar, né? Não. Exatamente. E a questão do preventivo? Falamos sobre o câncer de mama e o preventivo. Pois também a parte... Olha, polêmico isso. Então, pelo Ministério da Saúde, né, ele pede que, se tiver tudo bem, se você tiver um exame com tudo bem, a gente pode demorar até 3 anos para repetir o exame. Eu, pessoalmente, eles têm respaldo para estudos, tá? Para falar isso. Porque o câncer de colo do útero demora muito para se desenvolver. Então, se você tiver um câncer de colo, até ele chegar no estágio avançado, pode demorar até 10 anos, né? Mas, assim, as minhas pacientes fazem anual. Eu não deixo de olhar, porque por mais que a gente, às vezes, não colha a citologia, a gente está sempre olhando, porque se aparecer alguma coisa anormal, a gente vai ver. Então, assim, eu não fico esperando 3 anos para... Mas, assim, dentro do protocolo, né? É uma estando janela tudo que bem, talvez pegaria, né, nesses 3 anos, mas... o que acontece? O exame Papa Nicolau preventivo, ele foi desenvolvido para o câncer, rastreamento do câncer. Mas o que a gente pode também fazer no exame ginecológico? A gente olha várias coisas. Lesões de parede vaginal, se o paciente está tendo candidíase de repetição, se tem alguma coisa fora do normal, a gente tem como olhar isso tudo. Então, assim, não é só o rastreamento de câncer que a gente tem que ver. A gente tem que olhar outras coisas também. São bem mais comuns, né? Você aproveita e já... Entendi. Exatamente. Uma lesão sugestiva de um HPV, que pode ser uma suspeita, pode se consolidar ou não, né? Dessa forma. Então, acho que a mulher tem que se cuidar mesmo anual. Não fica deixando, não. Não fica aí, O câncer demora 10 anos, mas quanto mais cedo a gente descobrir a lesão, mais rápido a gente tem sucesso no tratamento. Perfeito.
Muito bom, gente. Muito bom esse bate-papo. E vamos conversar um pouquinho agora. Já sei que você gosta, como eu gosto, sobre suplementação, Ai, amo. né? Vamos falar sobre suplementação. O que que você acha que a mulher deve tomar? É claro que é um olhar individualizado, né, gente? Ninguém vai sair por aí, ver o podcast querendo comprar esse ou aquele suplemento para tomar, porque a gente está falando que é bom. Mas, assim, de acordo com a nossa experiência, né, com o perfil de pacientes que cada um tem, a gente consegue perceber, né, as deficiências mais comuns, as necessidades mais comuns. Então, como é que é no seu consultório? Como é que você gosta de manter as vitaminas, os minerais? Fala pra gente. Então, é importantíssimo. Ponto. B12, vitamina D, magnésio e cálcio. Uhum, É o basiquinho. uhum, É o combo básico, né? certo. A vitamina D, eu gosto de manter ele por volta de 60, 70, Uhum, né? A gente sempre tem esse objetivo. uhum, A B12, eu gosto acima dos 600, uhum, né? O magnésio, isso aí eu individualizo muito, né? Porque, uhum. assim, o exame de sangue, às vezes, ele não traz, É. como eu vou falar? Não é o espelho correto, às vezes. Aham, Então, eu vou, às vezes, muito mais pela sintomatologia do que. uhum. Mas eu sempre suplemento E magnésio. mesmo porque o nosso solo é muito deficiente em magnésio. Então, o povo brasileiro, a gente tem uma deficiência nutricional de absorção de magnésio por causa do nosso solo, que é um solo pobre, né? Uhum. Aí, além de ter essa questão do laboratório, né, do exame de sangue, a gente já tem uma deficiência já que já vem de base na nossa alimentação, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre coloco no combo, Uhum. né? O Faz combo tá esse. parte. Aí, dependendo da paciente, a gente coloca uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, mas Uhum. o combo, o basiquinho é esse. E o cálcio, né, por causa da questão da Principalmente da osteoporose. horose. Exatamente. Ai, Aí, é o seguinte, colocou o cálcio, vamos para vitamina K também, né? claro, claro. Por isso Aí, que não é sair por aí comprando, tem que ter um médico para orientar, tá, pessoal? Ah, e ajuda muito, faz muita diferença na vida. uhum. Tá. E como é que você vê lá a questão de osteoporose no seu consultório? Você pega a osteoporose, você pega bastante? Sim, graças a Deus. Hoje, assim, osteoporose grave, hoje eu tenho poucos casos. Uhum, Mas a gente vem com essa questão da suplementação já há um tempo, né? uhum, E, assim, geralmente eu vou até onde eu posso ir no tratamento, a gente vai, uhum, né? Tem situações que eu realmente encaminho para o colega ortopedista, uhum. né? Mas enquanto a gente puder segurar a onda, a gente vai levando. É isso aí, né. E igual a doutora Vânia falou, não é uma questão de pensar no hoje, né, é uma questão de pensar lá na frente, nos 90 anos, na longevidade, uma idosa saudável, uma idosa que não vai ter menos risco de fratura, de queda, né, Ativa, né? ativa, que não vai depender E que não tem dor articular, dor aqui, dor ali, Uhum, que às vezes pode ser por uma baixa do cálcio. uhum. É, gente, tem que começar agora mesmo, não tem que ficar esperando, né. Não dá para Hoje em esperar. dia a gente tem muita informação, muita tecnologia, muito médico aí que tem uma visão maravilhosa, né, comparando com antes, né, com antigamente. Muito bom. Agora a doutora Vânia, que já estudou comigo, a gente se encontrou, olha só que bate-papo, tô até com pena de acabar essa conversa, gente, estou com pena de acabar. Vamos falar, Vânia, sobre umas coisinhas assim, basiquinhas, que as mulheres, as jovens, as moças, todo mundo vacila. Por exemplo, estamos chegando no verão, né? Hum. E aí aumenta, eu acho que não deve aumentar muito, né? O índice de candidíase, que a mulher vai para a praia, fica de biquíni, tal, e umidade. Como é que é? O que a mulher pode fazer para evitar? Como é que é essa questão? Isso existe mesmo? É mais comum Existe. nessa época do ano? Sim, com certeza. O calor, né? A vagina já é quentinha e úmida. Aí no calor fica com roupa molhada há muito tempo. O que eu falo para minhas pacientes, não só na praia. Tipo assim, quem tem candidíase de repetição, às vezes leva uma calcinha para o trabalho, no meio Uhum, do dia tá muito suada, muda a calcinha, uhum, né? Vai para a piscina, no intervalo, tenta colocar uma roupinha seca, uhum, né? E sem contar a questão, diminui a ingesta de doces nessa uhum, época, né? Beber mais líquido, mais água, porque o uhum, desequilíbrio de flora vaginal, se ele tiver oportunidade, vai acontecer. E a uhum, cândida é o que gosta mais de crescer nessa época do calor, uhum. né? Mas outros germes também podem entrar na situação.
Então, isso é válido para jovem, né, Qualquer adolescente, idade. qualquer idade, mulher mais velha, né? Então, realmente, você está falando que aumenta mesmo esse índice agora nessa época do ano, O né? desequilíbrio de flora vaginal nas mulheres pós-menopausa que não fazem a reposição, elas têm mais tendência a ter germes tipo vaginose, enfim. Uhum, E as mais jovens tendem a ir mais para o lado da candidíase, uhum, né? Mas isso é uma coisa muito individual. uhum. Aí Entendi, esses cuidadinhos aí de cuidado próprio. entendi. E a mulher que é totalmente desatenta, porque a gente sabe que tem umas que estão com a cabeça na lua, não se conhecem, não sabe nem, nem sabe por que estão vivas. Como é que é para poder diferenciar essa questão da secreção, do cheiro, da cor? Como é que é uma mulher que pode perceber que está alguma coisa errada para quem é desatento, não Isso é presta até atenção nessas coisas? engraçado, porque tem paciente que chega assim: "Ai, eu tenho corrimento desde que eu era mocinha", e às vezes não é corrimento, é Uhum, lubrificação vaginal, é sua secreção normal de vagina. Não, às uhum, vezes não tem problema. O problema é quando você tem irritação, coceira, edema, cheiro diferente, uhum, isso daí é o que você tem que procurar, atendimento. Né, uhum, porque às vezes ela tem uma lubrificação maior que não é problema, né, uhum, não vai ter cheiro, não tem nenhum uhum. outro problema. Nossa, Faz parte da flora normal. A nossa vagina tá cheia de germes, eles têm que viver uhum, em harmonia. entendi. Então, por si só a secreção não significa nada, né? É Não. por isso que é importante a mulher se conhecer, né? Sim. Agora, tem coisa diferente aí que tá incomodando, né? Aí tem que procurar mesmo. Uhum. Aí, ó. Mais uma diquinha pro verão. Gente, não, deixa eu ver o que a gente pode falar. Nossa, o papo tá muito bom. Já falamos sobre ginecologia integrativa. Vânia, vamos falar aqui dessa questão de atividade física resistida, de aeróbio, hoje não falo nem aeróbico mais, né? É cardio, musculação. É Fala chique, aí, né. né? É A gente chique. é da época da A ginástica, gente é né. da época da ginástica, do malhar, né? Agora nem malhar é treinar. Pois é. A gente é dessa época. Então, aí, como é que você indica para os seus pacientes? Faz muita diferença na vida, Sim, né? sim. A Então, questão da osteoporose tem que uhum, ser a musculação mesmo, uhum, né. E a questão do aeróbico também uhum, é interessante, sim, né, então a gente tem que fazer o equilíbrio dos 2, né. aham. Melhora a função cardiovascular, né? Sim. E juntando com o exercício E segura o resistido. cálcio no osso, né, Uhum. dá o músculo, né, que isso vai dar uma segurança para o futuro. Então, significa que a mulher, querendo ou não, achando bom ou não, gostando ou não, é obrigada a fazer. Se não começou cedo, aí tem que fazer A agora. atividade resistida hoje é indicação, né, não tem Uhum. como fugir dela. Não tem como fugir. É isso aí. Olha, Vânia, tô gostando muito desse bate-papo, gostei muito dessa conversa. Acho que tem muita coisa para a gente poder explorar, né? Acho que as mulheres que estão nos ouvindo, quem tiver dúvida, manda para mim, manda para a doutora Vânia. Eu vou pedir para ela poder falar das redes sociais dela, né? Ela também produz vídeos muito legais, muito lindos aí. Não como E você, não mesmo. E deixa eu ver mais. Quer falar mais alguma coisa, Wanda, assim, que você acha importante para essa mulher que está ouvindo a gente com relação à ginecologia? A gente não falou muito de obstetrícia, não. Dá pra gente falar de obstetrícia. Uhum. Vamos falar um pouquinho de obstetrícia antes da gente terminar. Sim, o pré-natal, né, não tem Aí, como olha fugir aí. disso, porque a gente tem aquela visão do ácido fólico, Uhum, né, só que mudou, gente. A suplementação na gravidez é importante, né, uhum. muito importante. Então, a mulher hoje tem que pensar, assim, no cálcio, tem que pensar no metilfolato, se for Metilfolato. possível. Uhum, Infelizmente, no SUS, a gente só tem o ácido fólico. uhum. Se não tiver condição de ser o metilfolato, vamos para o ácido fólico mesmo. Mas se a Claro. gente puder manter o metilfolato, mil vezes melhor. Uhum, Até porque hoje a gente está tendo um número de casos de trombofilia em gestantes bem maior do que a gente via 10 anos atrás, uhum, né, e é uma forma da gente conseguir melhorar e ter sucesso, ter uhum. uma gestação sem complicações, isso é possível. E eu não sei, Ivone, mas eu acho que você vê muito isso. A mulher está tendo filho mais tarde, né? Então, eu acho Sim. que cuidados são mais importantes. O que que você vê nessa faixa etária? Porque mulher hoje ela trabalha primeiro, casa mais velha,
né? Resolve a sua vida aí de trabalho e depois vai ter filho. Como é que você vê isso no consultório? O que essa mulher pode fazer? Porque a gente sabe que quanto mais tarde, né? Aí já vai haver uma A qualidade dificuldade dos maior. A óvulos, né? qualidade. Primeira coisa, ela tem que se preparar para gestar. Uhum. Então, ela tem que entrar numa gestação sem deficiências de nutrientes, primeira coisa. Ela tem que ter uma atividade física para a gente poder diminuir o risco de um diabetes gestacional. Ela está o mais equilibrada possível. Estando equilibrada, durante a gestação, a gente vai fazer essa suplementação, ela vai fazer a atividade dela no período gestacional, ela vai dormir bem à noite, ela não vai engordar na gravidez, que não existe isso que está comendo por 2, isso não existe, né? Eu fico no pé delas, tá engordando, hein, tá engordando. Elas acham, mas eu não tô comendo nada. Tô comendo nada, sério. Não tô comendo. Vai ganhar o peso, sim, o bebê vai pesar, a placenta vai pesar, mas a mamãe não pode engordar muito na gravidez. A gente tem um limite, né? Que isso aumenta os riscos do diabetes, aumenta o risco da pressão alta, inclusive abrindo o risco para pré-eclâmpsia, né? Que aí a gente já vai ter complicações, um possível parto prematuro, etc. Então, a partir de que idade que a mulher deve acender aquela linha? A gente sabe que com a jovem tudo é mais fácil, né, gente? Mas hoje em dia, essa mulher que tem filho mais tarde, a partir de que idade ela já tem que começar a ligar, acender a luzinha, começar a se preparar, porque senão pode ter uma dificuldade aí no futuro. O que se orienta? E às vezes a mulher esquece, pensa no trabalho e quer ter uma família, quando se dá conta, exatamente. E é uma coisa que ela desejava, né? Então, o que se orienta aí? Olha só. Se você já chegou nos 30 anos e você ainda não tem filhos e pretende tê-los, procure o ginecologista, vamos conversar para ver se tem reserva ovariana, né? E tudo é uma preparação, que hoje a gente tem a opção de congelar os óvulos. Então, você vai ter óvulos, você pode congelar seus óvulos com 28 anos e ter seu filho com 40. Olha que bacana. Né? O seu óvulo vai continuar sendo o óvulo lá de 28 anos, né? Eu tive filho tarde, eu sou mãe idosa. O meu menino, o meu menorzinho, eu tive ele com 41. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas assim, eu tive muita sorte, né? Hoje, se a mulher moderna ela deve se preparar para isso. Hoje existem opções. Sim, temos tecnologia para isso, né? Temos, né, condições para isso. E se ela deseja realmente ter filho, não tem porquê ela não usar, né, dessas possibilidades, né? Um congelamento de óvulos, né? É uma opção. É uma das opções, né? Quando a pessoa tem condição, é uma opção viável. Ótimo, perfeito. Ai, gente, que conversa boa. Eu acho que não poderia ter um bate-papo melhor para ir ao ar na última semana do ano, porque, né, que a gente está falando de mulher, de vida, de nascimento. A Vânia falou do começo da vida dela, né, na medicina, de forma tão linda, né? Ela é uma pessoa que vê o paciente como um todo, ela sentiu na pele, né, não ser vista, não ser enxergada quando ela estava precisando de ajuda, né, precisando de socorro. E hoje ela tem uma visão totalmente voltada, né, para a pessoa, essa visão integrativa da ginecologia obstetrícia, que é maravilhosa. Eu nunca tinha conversado com uma ginecologista integrativa, estou apaixonada, né, e saber que aqui a gente tem porção no seu consultório que faz tanta coisa, né, que olha a mulher de um jeito tão único e com tanta coisa para poder oferecer. Então, estou encantada, gostei muito da nossa conversa. Espero que você volte no ano que vem para a gente poder bater mais papo, sim, né? Sim. Continuar essa conversa. E quero agradecer a vocês que ficaram conosco esse ano de 2024, foi maravilhoso. E ano que vem estaremos juntos para trazer informação, convidados da melhor qualidade, pessoas aqui que só têm a oferecer coisa boa, muito conhecimento, histórias de inspiração e de superação. Quero agradecer a Vânia mais uma vez, peço para ela deixar as considerações finais e desejo um feliz ano novo para vocês. Ô, Melissa, eu só posso agradecer, né, por essa oportunidade da gente poder discutir, que foi muito gostoso também conversar com você, poder falar um pouco do meu trabalho, né? Eu queria desejar um Feliz Natal para todas as nossas pacientes, né? Suas pacientes, minhas pacientes estão nos escutando. E nós estamos aí. Precisar da gente, a gente está aí. Tá aí em Porciúncula, aqui do lado. Quem sabe ela vem para Itaperuna também lá no que vem. Quem sabe? Vai ser bom demais. Então, brigadão, Vânia. Um beijo para vocês todos. Até a nossa próxima.